minha área de trabalho, Kant, nisso que eu desenvolvi as minhas investigações, um pouco um Kant à luz de uma certa leitura de Martin Heidegger e, por outro lado, com um vínculo com preocupações que têm a ver com a psicanálise. Então, nesse universo de autores, temas e problemas é onde eu navego com a minha leitura de Kant. A leitura que eu faço de Kant não é uma leitura de caráter psicologista, né? Depois da morte de Kant, com o desenvolvimento da filosofia hegeliana na Alemanha, um pouco Kant passa de moda, passa em desuso e de algum modo volta às universidades alemãs depois de 1850, podemos dizer. Há um primeiro período, né, onde se entende a Kant como um psicólogo transcendental. Kant seria um filósofo preocupado pela mente e por um tipo de mente que está composta por uma série de faculdades. Então, segundo aqueles intérpretes, talvez com alguma influência da leitura de Schopenhauer, Kant seria um filósofo psicólogo transcendental. Essa leitura passou, digamos, pelas universidades alemãs durante um bom tempo e foi substituída por uma outra de corte epistemológico. Aí aparecem os denominados neokantianos, final já do século XIX. São os fundadores da revista que hoje circula ainda com o título, com o nome de Kant-Studien. A Kant-Studien foi fundada no final do século XIX, já há mais de um século, e que publica 4 volumes por ano, que assim, mais de 110 anos de publicações. Foi interrompida por um breve tempo durante a guerra, mas durante mais de praticamente 110 anos, a 4 números por ano, dá em torno de uns 400 volumes de revistas específicas de estudos kantianos, né? Produzidos basicamente pela Universidade Alemã, mas também produzidos por franceses, ingleses, mais tarde se incluem os americanos e hoje os italianos, e hoje tem também muitas publicações de colegas brasileiros, argentinos, venezuelanos. Essa origem da Kant-Studien, então, possibilitado por esse neocantismo. Há várias interpretações, mas há uma que é determinante, que é de corte epistemológico. Quer dizer, Kant seria um epistemólogo, um teórico do conhecimento que estaria proposto a fundar a física newtoniana. Essa é a leitura que se faz da crítica à razão pura. Notem que nós passamos de uma interpretação psicologista para uma interpretação epistemológica, podemos dizer. De algum modo, os neokantianos avançam na entrada do século XX e aparece uma interpretação de corte logicista, podemos dizer. Ou seja, Kant deixa de ser um teórico do conhecimento, ou deixa de ser apenas um teórico do conhecimento, para se constituir em um articulador lógico das condições de possibilidade do conhecimento e da moral. Essas interpretações de algum modo se desenvolvem até hoje, mas já não são determinantes. Depois da Segunda Guerra Mundial para cá, há uma série de trabalhos, alguns bastante incipientes, outros bastante genéricos, onde se apresentariam condições de uma outra interpretação de Kant. Que Kant já não seria um psicólogo transcendental, Kant já não seria um epistemólogo, Kant já não seria um lógico. Começa a haver interpretações onde se fala de semântica. Kant estaria preocupado pela semântica. A
semântica, para falar provisoriamente, digamos, se essa é a definição que eu quero tomar e não quero ir além disso, a semântica não é outra coisa que a teoria, o estudo da teoria do significado dos conceitos. Então, o que estas leituras, e aí nós podemos citar, por exemplo, Alberto Coffa, na Inglaterra, que escreveu um livro que se chama De Kant a Carnap, a semântica de Kant a Carnap. Um americano que se chama Robert Hanna, que também trabalha sobre o problema da dedução e a semântica em Kant. Um italiano, Rocha, que também fala sobre problemas semânticos nas formulações dos juízos. Rudolf Socker, um alemão, que também trabalha a ontologia e a semântica em Kant. E aqui no Brasil há um desenvolvimento de uma linha de pesquisa na Unicamp, que foi iniciada pelo professor Jenico Loparic, que fala sobre semântica transcendental também. De algum modo, cada um desses autores trabalhou pela sua conta, digamos, sem interlocução com os outros. Só agora na Unicamp, por exemplo, nós vamos fazer um encontro com Robert Hanna e Wolfgang Karl, outro alemão, que trabalham problemas semânticos em Kant. E, digamos, depois de vários anos, pela primeira vez, haveria um encontro de estudos semânticos em Kant. Então, quando eu abordo o Kant, o que eu estou querendo dizer é que Kant é um teórico do juízo. E aí vem o Heidegger. Heidegger disse isso já na década de 20, 30, nos seus cursos. Heidegger deu muitos cursos. Heidegger é um verdadeiro neokantiano, ao avesso do Cassirer, seu grande interlocutor, por exemplo, no debate de Davos. Heidegger nessa época estudava bastante Kant e ele define a Kant como um teórico do juízo. Se alguma coisa é Kant, ele é um teórico do juízo. Bom, eu pego isso e digo que essa teoria do juízo, que de algum modo unifica a filosofia kantiana, não é uma mera preocupação logicista. Quer dizer, Kant não está apenas preocupado pela estrutura sintática do juízo, sino também, e aí entra a semântica, pelo significado dos conceitos que estão envolvidos nas formulações. Vou explicar de outra forma. Kant começa escrevendo em 1746, é o primeiro artigo que Kant escreve sobre as forças vivas. Com 20 e poucos anos, começa a carreira como escritor filosófico, como ensaísta de filosofia de Kant. Já naquela época, 46, 55, nós podemos ver em Kant declarações nas suas exposições, onde ele diz que a metafísica é um oceano sem orla, é um mar sem ribeira. São duas metáforas que Kant usa. O que Kant quer dizer com essas metáforas? Ele diz que as ciências, a matemática, a física, a geometria, os cientistas dessas ciências, eles formulam um problema e conseguem resolver o problema. Que se estabelece cálculo, dá um resultado e podem dar um valor de verdade para esse resultado. Os físicos se perguntam pelas propriedades de um corpo e dão um resultado. E podem dar um valor de verdade a esse resultado. A matemática diz quanto é 2 mais 2, o resultado é 3, 4, 5. Bom, esse resultado eu posso dar um valor de verdade, é verdadeiro ou falso. Isso na ciência. Na metafísica, diz Kant, a formulação de problemas leva a um conflito que não acaba nunca. Diante de um problema metafísico, alguns dão uma afirmação, dão uma resposta afirmativa, outros dão uma resposta negativa e outros decididamente dizem que o problema não faz o menor sentido. O mundo tem um começo, tem um fim. Alguns dizem sim, outros dizem não, e outros dizem que o problema não tem sentido. A história tem um sentido. Alguns dizem sim, outros dizem não, e outros dizem que o problema não tem o menor sentido.
Então já aquele jovem Kant disse, bom, eu vou fazer uma verdadeira metafísica. Eu vou transformar a metafísica uma ciência. Vou acabar com esse oceano sem orla. Vamos tentar formular problemas e resolvê-los adequadamente, assim como a física faz, como a matemática faz. Bom, Kant escreve desde 46 até 1766, 20 anos, uma série de trabalhos. E ele nunca consegue fazer essa metafísica científica, esse tratado de metafísica. O que Kant consegue é uma série de artigos nos quais, em vez de encontrar o tratado de metafísica que daria solução aos problemas fundamentais da metafísica, o que ele encontra é que quando ele formula um problema de metafísica, os conceitos com os quais ele formula o problema tem dificuldade em poder referenciar objetivamente sua significação. Quer dizer, um cientista faz problemas sobre objetos. Um metafísico, Kant, faz problemas sobre ideias. Ele não tem objetos dessas ideias. Aí é que em 1766, em um texto que chama Sonhos de um Visionário, explicados pelos sonhos da metafísica, e quem nunca leu Kant, eu acho que é um bom início de trabalho. Sonhos de um Visionário, explicados pelos sonhos da metafísica. Onde Kant, no final do trabalho, disse, bom, a metafísica não existe. E se existe, diz ele, é a ciência do alcance e o limite da possibilidade do conhecimento. Quer dizer, ele aí já muda o conceito da metafísica. A metafísica já não seria a ciência que dá solução aos problemas últimos. O mundo tem sentido, o mundo tem início, a história tem sentido. Para passar a ser uma ciência do alcance e o limite do conhecimento humano. Do conhecimento humano. Aí há uma limitação em relação com a finitude de aquele sujeito que pensa esses problemas. 1766. É assim que, bom, durante alguns anos e alguns escritos, ele chega a 70, e entre 70 e 81 praticamente Kant não publica nada. Passa quase 10 anos sem publicar. Publica, acho que um trabalho, um pequeno artigo, uma resenha, mas não publica nenhum trabalho de um resultado de suas investigações. Em 1781, Kant publica a Crítica à Razão Pura, que se ele passa, o que nós convencionalmente chamamos de sua etapa pré-crítica, a etapa